em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 6. Repetindo, Mateus capítulo 26, versos 41, Lucas 12, versos 37, e 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Essas três passagens, elas nos trazem algumas informações a respeito da importância da vigília. Há pessoas que ignoram, muitos crentes não gostam de participar desse tipo de evento, pelo horário, principalmente pelo horário, né? Isso geralmente é à noite, vai até a madrugada, e são um longo tempo dentro da igreja, entre 4, 5, 6 horas, vai depender muito da situação. E as pessoas são acostumadas a ficar 4, 5, 6 horas olhando vídeos curtos em plataformas que fornecem esse tipo de conteúdo, olhando as redes sociais. Mas quando se trata de uma vigília, de uma coisa que traz um fortalecimento espiritual, as pessoas entendem ser cansativo e, assim sendo, resolvem não querer participar, não vão à igreja, muitos não vão nem para os cultos, dirá para uma vigília. Muito bem. Indo para dentro da palavra, das três referências que a Bíblia nos dá, tem mais, eu peguei só três, que fala a respeito da importância da vigilância. Nós vamos iniciar com o Evangelho de Mateus, que nos diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse texto é muito conhecido. Todo mundo, todo servo de Deus, todo mundo que é evangélico conhece essa passagem, já ouviu alguém pregando a respeito deste assunto. Mas eu costumo dizer, e certa vez eu ouvi um grande pregador da palavra de Deus dizendo que um versículo nas mãos de uma pessoa ungida, ele consegue fazer uma nova Bíblia com ele. Se nós formos analisarmos, o mesmo versículo sendo pregado por 10 pessoas, sairá 10 mensagens diferentes. E aqui, o meu raciocínio, o que me veio da parte do Senhor a respeito do que está dizendo aqui, é o seguinte: que nós sabemos da fraqueza da nossa carne e nós sabemos da fortaleza do nosso espírito e da briga que existe entre os dois diuturnamente. A nossa carne, ela é fraca, ela é fácil de se render às perturbações malignas. No entanto, o espírito já oferece um pouco mais de fortaleza. Mas devido à guerra espiritual, que ela se perdura 24 horas por dia, acaba-se, em muitos dos casos, o espírito se rendendo e levando a nós a cometermos coisas que vai desagradar a Deus. Por isso que existe essa questão da vigilância, para que nós não caiamos em tentação. Falaremos sobre isso daqui a alguns instantes. Então, meus irmãos, é como se fosse uma fila. Você está sendo tentado por algo, teu espírito está resistindo, você ora a Deus, Deus manda o anjo derruba
aquela perturbação, já tem outra no ponto. Já vem outro ataque maligno. Você vai e ora novamente, RA, repreensão, aí vem outro. E assim vai o dia todo. É uma atrás da outra. Ou seja, você nunca vai conseguir ter a tão e sonhada paz de espírito, que é o que a gente costuma falar. Nós temos a paz de espírito por sabermos que Deus está do nosso lado e está pronto para nos socorrer nesses momentos em que somos atacados por flechas malignas, por setas vindos das trevas. E para isso, meus irmãos, é necessário a vigilância e a oração, não só no dia da vigília, que vai acontecer dentro da igreja, como também no nosso dia a dia, que nós somos tentados até quando nós estamos dormindo, onde existe um enfraquecimento do nosso espírito, porque ali você está dormindo, você está desacordado, você não sabe o que está acontecendo no seu derredor, e aonde a carne, dentro de sua fraqueza, se rende mais facilmente ainda às perturbações malignas. Você veja que, em meio aos sonhos que nós temos durante a noite, em sua grande maioria, eu diria que quase em sua totalidade, em quase os seus 100%, são sonhos perversos. São sonhos que trazem coisas desagradáveis, sonhos que a gente não queria que nunca, não quer que nunca aconteça. E em muitas situações acontece. Eu já tive o desconforto de sonhar uma determinada situação e aconteceu da mesma forma como eu sonhei. E eu conversando com uma pessoa, já maduro na fé, e ele me orientou, assim, olha, quando isso acontecer, você ora e entrega o sonho nas mãos de Deus, que Ele fará o resto. Assim diz a palavra, entrega tudo nas mãos do Senhor. E tenho feito desta maneira quando essas coisas acontecem. E eu devo confessar aos irmãos que diminuiu muito a frequência de sonhos nocivos, porque não é bom. Mas temos que atentar também que há sonhos que podem ser revelações vindas dos céus. Pode ser Deus te avisando de algo. Eis a necessidade de você orar e falar com Deus a respeito do que você sonhou, porque foi a redição da carne, a sujeição da carne às tentações malignas que te fez sonhar aquela coisa desagradável. Você veja que é muito poucos os casos onde a gente tem um sonho andando num lugar onde há ribeiros de águas, jardins floridos, pássaros voando, assim, aquelas fotos ilustrativas muito bonitas que a gente vê nas revistas, né? É difícil a gente ter um sonho daquele, é sempre acontecendo algo de ruim. Então é necessário que nós tenhamos atenção em relação a isso aí, porque se cumpre o que está escrito no versículo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando nós dormimos, nós temos um enfraquecimento do espírito, porque você está desacordado, você está sem reação. Como é que você vai fazer uma oração estando dormindo? Não tem como. Aí você acaba sonhando algumas coisas que não é agradável. A ciência trata isso como distúrbios, como uma coisa como outra, mas a Bíblia esclarece perfeitamente o que pode ser, e eu creio que é a causa dos sonhos, dos significados dos sonhos que a gente tem, que muitas vezes, em muitos dos casos, como eu disse, na sua grande maioria, são desagradáveis. Poucas são as vezes em que a gente sonha coisas boas. Geralmente é algo desagradável. Então, como eu disse, é necessário de manhã cedo levantar, fazer uma oração e apresentar o sonho a Deus. Ele já sabe o que foi que você sonhou, mas Deus quer te ouvir. A Bíblia fala que Deus quer ouvir a tua voz.
Se nós ficarmos calados, as coisas vão fluir como se nada tivesse acontecido. E esse nada tivesse acontecido pode se tornar uma coisa desagradável em nossas vidas. É necessário entregarmos tudo nas mãos do nosso Deus. Se nós formos até Lucas, outro ponto que eu encontrei, no seu capítulo 12, versículo 37, veja só o que é que nos diz. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Veja bem, aí vamos misturar Lucas 12:37 com 1 Tessalonicenses 5, verso 6, que diz o seguinte: não durmamos, pois como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Vejam só o entrelaçamento que há entre esses dois versículos. Nós devemos não dormir espiritualmente, estar sempre vigilante e sempre sóbrios, porque quando o Senhor vier nos encontrar em vigília constante. Se você vai a uma vigília em sua igreja, você participou dela, Deus esteve ali com seu caderninho de anotações, anotou as suas petições, anotou os seus agradecimentos, tudo ali ele tomou nota no livro santo que ele tem e ele leva para os céus. Encerrando-se ali a vigília, não deixe apenas lá. Leve essa vigília com você dentro do seu coração para a sua casa. Continue conectado com Deus, porque quando você te botar os pés para fora da igreja, o Satanás já está lá te esperando. E se você já sair da igreja e já entrar na síndrome da fraqueza espiritual, aí ele vai te atacar e a tua vigília pode pode ser anulada, quer dizer, ou seja, não valeu a pena o sacrifício que você fez, tudo o que você planejou, tudo que você pediu, tudo que você falou com Deus, tornará assim em vão, porque o diabo vai arranjar uma maneira de você quebrar o protocolo, de você fazer algo que vai desagradar a Deus. E ele está lá com tudo anotado que você falou com ele durante a vigília e ele vai apagar porque você simplesmente fez o que não era para fazer. A Bíblia relata várias passagens em que pessoas que receberam grandes galardões de Deus aqui na terra perderem esses benefícios por causa de vacilos, vamos dizer assim, popularmente falando. Temos como exemplo Sansão. Sansão era um homem que foi escolhido dentro do ventre da mãe, era um narizeu. Mas ele pegou e não soube fazer proveito daquilo que Deus deu a ele. Brincou com o poder de Deus. Sansão foi um dos homens que mais brincou com o poder de Deus, já relatados dentro da Bíblia. E Deus fez com ele, todos nós conhecemos a história. Ou seja, o que tem a ver uma coisa com a outra? Se você está ali na vigília e você tem algo para pedir a Deus, uma proteção divina de algo, que você está, uma passagem perturbadora que você está passando, e Deus te concede aquela graça, não naquele momento, mas Ele está providenciando para o dia seguinte, e você vai e faz algo, faz algumas brincadeiras que vão desagradar a Deus, aquilo ali vai ser anulado. Você vai perder aquele benefício. Semelhantemente aconteceu com Sansão e outros personagens da Bíblia que me foge à memória agora. Deus dá e Deus tira. Assim diz aquele louvor que é relacionado a Jó. Então, irmãos, a vigilância
ela tem esta capacidade de te fortalecer, de nos fortalecer espiritualmente, de nos dar uma boa aventurança. E nós não podemos deixar essas coisas boas que nós conseguimos ali naquele momento de intimidade com Deus, onde a gente consegue falar no pensamento ou em palavras, para que todos ouçam a respeito do que você quer de Deus, a respeito de algo que você está buscando em oração, você sair dali já com a promessa garantida e no meio do caminho você pegar e tropeçar, cair na pedra de lodo e perder o benefício. Aí é aquela história, você foi lá à toa, você fez tudo e não vai ter nenhum resultado positivo em cima de sair, às vezes, por uma coisinha de nada. É preciso muito pouco para se perder uma bênção. Semelhantemente, é preciso muito pouco para conseguir ela. E há alguns casos em que há dificuldades. Tem pessoas, eu conheço situações em que um homem de Deus passou 9 anos orando para o convertimento da esposa dele. Não é 9 dias, foram 9 anos. E ele conseguiu. Você veja que foi uma bênção bastante. Deus testou ele de todas as formas. Que se fosse em outras situações, outra pessoa, talvez com a fé menor do que a dele, teria existido. Porque 9 anos é muito tempo. Mas ele diz em seus relatos que ele não desistia, orava todo dia, e um dia ela se rendeu a Cristo e hoje é uma serva de Deus. Há relatos também de pastores evangélicos que têm suas esposas como incrédulas, que riem de seu ministério, e ele recebeu. Eu conheço a história de um que recebeu uma revelação que a esposa dele seria um dia mais crente do que ele. E aconteceu. Foi cumprido o que Deus revelou a ele em um culto. Então, num momento como este, se esse homem tivesse fracassado na fé, aquilo que Deus vinha planejando na vida da esposa dele teria sido desfeito. Deus teria quebrado como se quebra uma casca de ovo. Porque Deus, ele é bom, ele é amor, todo mundo sabe disso, a Bíblia fala disso. Mas não vamos pensar que Deus tem pena de quem brinca com ele, que você se engana. Deus, ele é bastante perverso com aqueles que brincam com o seu caráter. Então é necessário muita atenção, muita vigilância no que nós fazemos, no que nós dizemos e no que nós pensamos a respeito de algumas situações, porque o castigo pode ser, como diz o ditado humano, cruel em nossas vidas, se nós não tivermos vigilâncias em tudo que fazemos e em tudo que nós dizemos. Então, irmãos, a questão é vigiar e orar. Usamos também aquela passagem também Tessalonicenses, se eu não me engano, é 5:16 ou 18, que fala em orar sem cessar. Vamos fazer diferente, vamos orar e vigiar sem cessar, porque o diabo, ele não dorme. O diabo, ele não está para brincadeira. E ele tem mudado muito as estratégias deles de atacar o povo de Deus. Se você analisar, se você voltar, fizer vamos dizer, uma retrospectiva na sua vida espiritual, como era os crentes há 30 anos atrás e como é os crentes hoje, você vê que há um agir maligno muito grande na vida de pessoas que se dizem verdadeiros adoradores de Deus, pessoas já velhas de igreja, estão mudando seus modos operantes. E isto nada mais é do que o agir de Satanás na vida dessas pessoas, por conta da mudança de estratégia dele. E o diabo, ele entendeu, ele é sagaz, e ele conseguiu
entender, e qualquer um a olho nu conseguiria entender, ver que há uma forma simples e eficaz de fazer com que o crente ele peque dentro da igreja sem ele perceber. Eu tenho um material aqui que fala de 6 maneiras que o diabo derruba a tua fé. Eu vou fazer depois uma live a respeito deste assunto. Eu ainda estou analisando ele, que eu primeiro analiso para depois eu falar. Porque é tudo dentro da estrutura bíblica, para que não haja distorção da palavra. Então ele está mudando os modos operantes deles. Ele está atacando quem está dentro da igreja. Ele não está mais se incomodando com quem está do lado de fora, não. Porque quem está do lado de fora já é dele. Já está laçado, não tem mais para onde ir. E aos que estão lá dentro da igreja, os que ainda estão na fé, com sua fé na rocha, ele está tentando derrubar. E tem dado certo os planos dele. Tem dado certo. Eu tenho visto ultimamente a queda de 2 presbíteros aqui na região onde nós moramos, que foi uma coisa que não foi possível entender o que foi que aconteceu. Mas os caras caíram bem direitinho. Recentemente agora foi um grande pregador, o cara era pregador e levita, um excelente cantor, toca violão, que ele faz um violão chorar, como diz o ditado. E o cara caiu de uma maneira assustadora. O diabo conseguiu dar um laço nele que só Jesus na causa, como diz o ditado. Então, eis a questão do título da nossa conversa. Vigia, vigilância e oração. Foi o que faltou na vida dessas pessoas. E quando essas coisas elas enfraquecem em nossas vidas, a gente só cai dentro de buraco. É só pararmos para analisar o que a gente faz que dá errado, que a gente consegue descobrir muitas coisas, inclusive o agir de Satanás em nossas vidas. E fazendo isto, conseguindo descobrir isso, já de imediato, busque a presença de Deus. Faça como o anjo fez com o demônio no dia que estavam lutando pela posse do corpo de Moisés. Que o Senhor te repreenda, Satanás. Não permita que o diabo tome de conta da sua vida. Repreenda-o em nome do Senhor Jesus, porque não há nada que venha das trevas que resista ao poder desse nome santo. Amém, meus amados? E desde já quero agradecer a todos que nos ouvem e espero ter deixado algo de relevante para vossas vidas e que Deus continue nos abençoando. Eu repito, vigilância e oração. Tenhamos cuidado e sejamos atenciosos com as coisas, porque, como eu disse, o diabo tem mudado a sua maneira de agir. E esse mudar dele, essa metamorfose dele, ela tem sido constante. Hoje ele está agindo de uma forma, amanhã ele já está agindo de outra. Se ele falhou hoje na tua vida, ele vai procurar uma maneira de amanhã não falhar. E nesse intervalo entre o hoje e amanhã, que você deve fortalecer cada dia mais a tua vigilância em oração. Oração e conectividade com Deus, para que todas as vezes que vier uma seta maligna em tua direção, ela seja quebrada e seja queimada no nome santo, em o nome santo do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. E uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.